É olhando nos vídeos, é assistindo os cultos, é ouvindo a rádio, é de vez em quando ligando aqui, como é que está aí? E os dias parece que não passa, né, irmão? Mas graças a Deus nós fomos e voltamos em paz, estamos aqui. E nesta noite, como sempre, nós temos essa reunião como a reunião do ensinamento. E eu costumo dizer que essa reunião é a reunião do adestramento da batalha espiritual que nós vivemos nela. Amém? E para vencer as batalhas, nós precisamos sermos adestrados, ensinados, né? Para que nós possamos aprender a manejar as armas que nós temos, dada por Deus, para poder vencer o inimigo. E aí nós precisamos conhecer as armas, manejar as armas, tá? Conhecer território, ter conhecimento da causa espiritual, saber pilotar a fé, para a gente poder vencer os inimigos que porventura se posicionar na nossa frente, no nosso caminho. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos afirma, 2 Coríntios 10, 3, que as armas da nossa milícia não são carnais. 1 Coríntios 10, 3. Mas são poderosas em Deus. Olha que coisa tremenda, hein? As armas da nossa milícia não são carnais, não são armas do homem, não são armas dos exércitos das nações, não são armas que mata corpo, que derrama sangue, mas as armas da milícia que nós pertencemos ela, da força que nós pertencemos, são poderosas em Deus. Para quê? Para que essas armas? Para que nós precisamos dessas armas? Por que elas são poderosas em Deus? Porque elas destroem fortalezas, porque elas anulam sofisma, coisa que parece ser verdadeira, mas é falsa, dentro de nós. Que a Bíblia diz que o nosso coração, ele é corrupto, demasiadamente corrupto. O nosso coração. Mas o meu é sim, demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus, que conhece os nossos corações. E coração aqui está falando de sentimento, desejo, vontade e intelecto. São coisas todas sobrenaturais, imaterial. E quem conhece isso aí é Deus. E para nós podermos trabalhar com propriedade nesse campo, nós precisamos ter Deus em nossa vida. Mas como é que eu tenho Deus na minha vida, apóstolo? É quando eu recebo, é quando eu congrego, é quando eu vou para a igreja? Quando é que eu tenho Deus na minha vida? Quando é que eu tenho Deus na minha vida? Quando é que eu tenho Deus na minha vida? Quando eu obedeço a sua palavra. Quando eu obedeço a sua palavra. Não é pelo fato de eu ser crente, não é pelo fato de eu ser religioso, não é pelo fato de eu congregar em um ministério, não.
é quando eu obedeço a palavra dele, aí eu tenho ele. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, se vocês obedecerem minha palavra, qual é a promessa? Pedireis. Foi quem disse isso? Podemos confiar nisso? Podemos confiar ou não? Pedireis tudo o que quiserdes. Lógico que quando está dizendo assim, é porque a pessoa que vai pedir é a pessoa que sabe o que está pedindo e para quem está pedindo e para quem o poder que a quem você está pedindo tem para te responder. Amém? Se vós estiveres em mim, como é que nós estamos em Deus? Obedecendo. Como é que eu tenho certeza que eu estou em Deus? Obedecendo Ele, obedecendo Sua palavra, confiando na Sua palavra. Só obedece quem confia. Quem não confia não obedece. Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós. Quando é que a palavra de Deus está em mim? Quando é que a palavra de Deus está em mim? Quando eu obedeço ela. Aí a palavra de Deus está onde? Em mim. Aí pedireis tudo o que quiserdes. Tem um critério. E nós precisamos aprender esse critério. E para seguir esse critério de Deus, nós temos que aprender isso. Porque isso demanda coragem. Coragem para poder obedecer, para poder confiar. Tem que ter coragem, tá? Demanda o quê? Demanda força. Força onde? Do braço? Força do braço? Não, força nas emoções, força no sentimento, força, entendeu? Na fé, na racionalidade, para poder seguir o que o Senhor está orientando. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Seja forte e corajoso. Foi isso que Deus, o critério de Deus para Josué, para mim e para você também, o critério é o mesmo. Seja o quê? Forte. Forte como? Extraindo da fraqueza a força para poder obedecer. É sacrifício. E corajoso por quê? Porque eu tenho que ter coragem para romper com qualquer coisa para poder seguir a orientação de Deus. Eu tenho que ter coragem para romper com qualquer coisa para seguir a orientação de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé é um estado de loucura. Se a pessoa vai dizer, tu está ficando doido? Tu está ficando louco? Não, não estou. Eu estou fazendo o que eu confio no que Deus diz que eu posso fazer, que Ele responsabiliza. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aprender hoje aqui, extraindo da história, nós vamos aprender aqui os critérios de Deus. Extraindo da história bíblica, dos acontecimentos, nós vamos extrair da história a manifestação de Deus na vida da pessoa. Correto? Aleluia? Então vamos lá para o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. A revelação de Deus aqui. Fica atento. Fica atento. Fica aqui. Caminha com os pensamentos de Deus. Porque se você ficar vacilando, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá, você não vai entender. Porque Deus fala nos seus pensamentos. Seus pensamentos.
Pai do Senhor, minha querida pastora, Deus fala nos seus pensamentos, que Deus pensa com os seus pensamentos. Se você der lugar, Ele pensa com os seus pensamentos. Se você não der lugar, então Ele não pensa com os seus pensamentos. Então você precisa estar o quê? Atento. Pensai nas coisas que são de lá de cima. Ou a Bíblia está dizendo assim, sentir as coisas que são de lá de cima. É isso? É isso que a Bíblia está dizendo? A palavra de Deus está dizendo? É isso que Deus está dizendo? Sentir as coisas que são de lá de cima. É isso? Não. Está dizendo o quê? Pensai nas coisas que são de lá de cima. Que as coisas de lá de cima não se capta com sentimento. O sentimento está ligado à alma, está ligado ao espírito, mas o sentimento está abaixo da fé. O sentimento está abaixo da fé. Então você não pode basear a sua vida em sentimento. Você tem que basear a sua vida na fé. A fé que é oriunda da palavra de Deus. Então a fé está dizendo uma coisa, a palavra de Deus está dizendo uma coisa, e o sentimento está dizendo outra. Mas a minha fé não está para obedecer sentimento. Minha fé obedece o quê? A palavra de Deus. Entendeu agora? Isso aqui é adestramento. Quem vive por sentimento perece. Porque o sentimento só vai até ali. Ele é condicional. Mas a fé não. A fé não está debaixo de condição de sentimento. A fé impõe condições. A fé não obedece condições de sentimento. A fé está ligada à palavra. É no racional, não é sentimental. É por isso que quem vive por fé não morre de infarto, não morre de derrame, não morre não fica depressivo, não fica estressado, não fica doido, não fica pirado. Por quê? Porque ele não vive por sentimento, ele vive pela fé. O negócio é sério, hein? Quer aprender? Então vamos lá, capítulo 27. Então nós vamos ler o capítulo 27 e vamos ler até o versículo 28 por aí, do versículo 1. E esta passagem aqui do capítulo 27, essa passagem aqui do capítulo 27, ela já vem dando continuidade numa trajetória do ministério de Deus na vida de Paulo, na vida dos apóstolos. E aqui o capítulo 27 nós vamos dar continuidade em cima de o desfecho do negócio. O desfecho do negócio. Nós vamos pegar aqui o desfecho. Que aqui nós estamos chegando já no momento do capítulo 27, e que Paulo já vem de uma perseguição dos judeus, tá? De uma perseguição muito grande dos judeus, que culminou na prisão de Paulo. Que culminou na prisão. Correto? Culminou na prisão. Aqui nós já estamos falando, já estamos numa parte do capítulo 27, já Paulo preso. Paulo preso. E no momento traumático, no momento dificílimo, no momento que nós ainda que podemos pensar e conhecer, mas nunca jamais nós temos condição de extrair para nós, entendeu? O terror que Paulo estava vivendo aqui. Vamos lá. Mas nós temos que aprender aqui. Porque não basta só conhecer a história.
tem que saber o que aconteceu na história, o que Deus fez na história, e o que pessoas foram firmes para acontecer o que Deus fez acontecer. Aí traz para você agora, para esse momento da sua história, que agora a história é com a gente, né? Agora a história é com você. A história lá foi com Paulo, mas agora a história é com quem? É com você. A história passou, mas o Deus que operou lá na história está aqui. E é isso que interessa para você, é isso que interessa para mim. Amém? Então vamos lá. E como determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então Paulo estava o quê? Paulo estava o quê? Preso. Paulo estava debaixo da ordem judicial. Paulo estava preso, esperando sentença. Ele estava no núcleo de custódia, esperando a sentença para ir para a papuda ou para ser solto. E lá a sentença, lá era sentença ou de morte ou de prisão perpétua. Você vai ser morto ou você vai para a prisão e vai apodrecer lá, e não vai sair mais. Era o caminho. Então Paulo estava entregue a quem? A um centurião chamado Júlio, que comandava 100 soldados e que fazia escolta de preso, até o julgamento do rei. Até o julgamento do rei. O rei é que batia o martelo. E Paulo já tinha enfrentado o rei Agripa e Festo. E lá, na palavra que ele ministrou, Agripa disse para ele: você está delirando, Paulo. As muitas letras te fazem delirar, tu está ficando doido. E você está contando para nós aqui é coisa de doido. Ele disse: não, eu estou em pleno juízo. Estou em pleno juízo. Está vendo aí? Pleno o quê? Juízo. Você está doido, mas ele diz o quê? Eu estou em pleno juízo. Eu sei o que estou fazendo. Paulo era quem? Ele era o quê? Um servo de Deus. Era ou não era? Paulo era o quê? Antes de ser servo de Deus, ele era o quê? Fariseu. Era um cara que participava de um tribunal que dava votos para matar ou para dar vida para alguém. Agora ele estava debaixo da ordem daqueles que votavam para matar ou para dar vida. Agora ele estava submisso, ele estava preso. Paulo era o quê? Ele estava preso, ele era quem? Ele era um servo de quem? De Deus. Ele agora estava preso. Estava preso. Paulo era servo de quem? Servo de Deus. E agora ele estava preso. Por que ele estava preso? Por causa da mensagem do evangelho que ele pregava para judeus, para gregos, para gentios, para autoridades. E a palavra que ele pregava contradizia os conceitos religiosos da época. Amém? E agora ele está o quê? Preso nas mãos de quem? De um centurião chamado quem? Chamado Júlio. E agora da corte Augusta. O que é uma corte?
Diz um amigo que é advogado. O que é uma corte? Um tribunal. Quem é que as pessoas que participam dos tribunais? Juízes? Promotores? Quem julga? Quem tem juízo para poder fazer julgamento. Interpreta uma lei. Paulo era isso também? Foi isso também? Foi, mas ele agora não era mais, ele agora era servo de Deus, ele agora estava debaixo disso aí. Vamos lá? E no versículo 2, 3 e 4, lê para nós aí alguém. 2, 3 e 4, quem lê em voz alta e desenvolvido para nós. Vamos embora. Embarcando nós em um navio atlântico, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidônia, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Vamos lá, então começou uma jornada, foi ou não foi? A jornada era em quê? A jornada era em quê? De carro? De trem? De navio? Começou a jornada. Paulo está preso, debaixo da guarda de Júlio, centurião da corte Augusta, 100 soldados, ou seja, uma guarda que estava com o centurião, levando Paulo e outros presos para ir diante de César para ser julgado pelo rei maior. Vamos para frente. Pensa você nisso aí, tá? Versículo 6 e 7. Não, versículo 5, 6 e 7. Lê para nós. Tendo atravessado o mar, logo da Cilícia e ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Então eles estavam o quê? Fazendo uma viagem, já tinham trocado de navio, e eles agora estavam navegando dentro de um mar, no alto mar, tá? E muitas consequências estavam acontecendo dentro daquele navio. 8, 9 e 10, vamos lá. 8, 9 e 10, vamos embora. Por que vocês não estão lendo? Só está a pastora lendo. Por que vocês não lêem? Isso aqui é uma classe. Isso aqui é uma escola. Vamos ler. E costeando. Bom, agora. Dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. E o que é e costeando-a? O que é isso? Beirando, né? Beirando a costa. Próximo à costa, né? Beirando a costa, vamos lá. Perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava. O que Paulo estava falando para eles? Falando para 200 pessoas dentro do navio. A palavra, porque já estava vendo o quê? Uma inconveniência, está vendo um desacerto, está vendo um medo, já estava vendo uma inquietude no meio do povo, porque já tinha muito tempo navegando, tá? E estava ficando perigosa a navegação, estava ficando perigoso o mar. Estava indo para uma situação cada vez mais difícil, e Paulo teve que o quê?
que ademoestar. O que é ademoestar? Ensinar. Olha, gente, olha, calma, é por aqui. É assim ou não é? Correto? Então presta atenção, vou começar a falar também aqui. Então Paulo foi ademoestar eles, aquele povo, aqueles navegantes ali, porque eles estavam o quê? Já inquietos, já estressados, já com medo, tá? Muitos problemas estavam acontecendo ali, o mar agitado, muita afronta, muitas ondas, muito terror e tal, e o navio estava muito pesado, não só de gente, mas como de carga. E Paulo teve que o quê? Ademoestar eles. Espera aí, presta atenção. Presta atenção, vamos olhar para nós agora. Nós somos o Paulo dentro desses navegantes. Nós somos o Paulo nesse mundo. Paulo estava no meio deles. Paulo era de Deus? Era de Deus? E por que ele estava preso lá também no meio deles? Todo mundo era de Deus? Não. E por que Paulo estava lá no meio deles? Paulo serve de Deus. Paulo estava lá no meio deles, sofrendo a mesma situação, sofrendo as mesmas circunstâncias, sofrendo do mesmo embate. Paulo estava lá no meio deles, estava no meio daquela situação. Vamos extrair fé aqui agora. Vamos dizer que você está no meio desse barco, desse navio, passando por essas adversidades junto com a sociedade. Mas qual é a posição sua? Apesar de você estar vivendo a mesma situação que você está vivendo, qual é a posição sua? Confiar em Deus. Mas que palavra eu tenho para vocês se nós estamos no mesmo barco aqui? Qual é a palavra que eu tenho para vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Mas como é que você pode ter uma palavra de Deus para nós se você está passando a mesma situação que nós estamos passando? Porque o diabo, o mal, chega para você e diz: quem é você para dizer nada para ele se você está na mesma situação dele? Seus filhos estão do mesmo jeito, seu casamento está do mesmo jeito, você está doente como eles, você está enfrentando questões. Qual é a palavra que você tem para eles? Qual é a moral que você tem? Não é assim que muitas vezes o inimigo fala com nós? Não é assim que muitas vezes ele tenta nos convencer? Ele tenta pegar os conflitos que nós estamos enfrentando e dizer: você não tem poder para dizer nada, porque você está do mesmo jeito deles, está no mesmo barco deles. É assim ou não é que o inimigo cala nós? É assim que o inimigo batalha para nos calar ou não é? Para nos colocar dúvida ou não? Porque as circunstâncias, elas falam. O próprio inimigo diz para você: quem é você para dizer nada? Se você está com um filho assim, está com um casamento assim, está com a vida de sentimentos assim, você está doente, você está enfermo, você tem isso, você tem aquilo, você pode dizer nada para esse povo? Posso sim, porque eu tenho um Deus poderoso, ainda que eu esteja no mesmo barco. O que é isso? O que é isso? Fé. Isso é? Fé. Isso é o quê? Fé. A fé não deixa você ser levado por sentimentos ou por circunstância. Está vendo como é que você tem que agir no meio dos conflitos? Mãe, você está no meio. Nós estamos aqui no meio de um povo, no meio de uma sociedade. O pau está quebrando e nós estamos aí no meio. Só porque tem uma coisa: eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus fiel. Eu estou aqui, mas Ele está comigo. Ele está comigo.
Quem acredita que Deus está contigo? O que que ele disse para você? Estarei convosco todos os dias? Será que Deus estava com Paulo naquela situação ali? Agora eu pergunto, como é que você vai poder extrair uma confiança em cima dos conflitos que você está vivendo, você poder extrair uma confiança que Deus está contigo? Como é que você vai poder? Secando. Mas você vai poder? Realmente a tendência sua é dizer o quê? Eu estou lascado. Deus me botou numa emboscada. Deus disse, mas cadê? Olha a minha situação. É assim ou não é? Que a maioria de nós vai para a bancarrota é por causa disso. Porque as circunstâncias que nós enfrentamos não podem determinar nada na nossa vida. O que determina na vida do homem e da mulher da fé é a confiança em Deus. Eu até mandei uma mensagem para vocês outro dia no Zap. Vocês viram a mensagem? Vocês lembram dela? Lembra? Como é que foi a mensagem? Quem recebeu aí, fala Como é aí. que foi a mensagem? Eu não acredito que essa mensagem não chegou para vocês. Começou a surgir alguma coisa. Vamos, procura aí no seu celular o que você acha e fala. Vamos lá? Está aprendendo ou não está aprendendo? Está aprendendo ou não está aprendendo? Então vamos para frente. Paulo era o quê? No meio de 200 homens ele era o quê? Ele era o quê? Preso. Como mais os outros presos estavam ali. Ele estava no meio de o quê? De um navio que estava indo para ser destruído. Estava no meio de um mar bravio. Ondas mais de 10 metros de altura. Chegou um momento que eles não enxergavam nada, porque era chuva, tempestade, ondas mais de 10 metros batendo no navio. Escureceu tudo. Isso 10, 15, 20, 30 dias, a ponto de perder a vontade de comer. Você sabe quando você está desesperado, você perde a vontade de comer, ou não é? Já tinha 16 dias que eles não comiam. A sensação de morte. A sensação de morte. Como é que Deus está contigo e tu está numa desgraça dessa? Qual o pensamento que nós temos? Qual o sentimento que nós temos no meio de uma desgraça dessa, de um terror desse, de uma situação dessa? Qual o sentimento que nós temos acerca de Deus? Só pessimismo, é ou não é? Diga, então fala. Os olhos naturais ver como está, mas os olhos da fé ver como vai ficar. Os olhos naturais vê como estão as coisas, mas os olhos da fé vê como vai ficar. Esse era o olhar de Paulo. Esse tem que ser o seu olhar. Esse tem que ser a sua firmeza. Amém? Então vamos lá, vamos ler mais. Pode ler o 10? Pode. Aí Paulo disse para eles, né? Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo, no que dizia Paulo, né? Versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para
para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento, da África e do Coro, e invernar ali. Pronto, quer dizer, aqui nessa região não tem chuva, não tem vento, assim, não é costume aqui. Vamos embora, vamos navegar, vamos chegar. E Paulo disse: olha, tal, mas aí o centurião creu na palavra do mestre do navio, do piloto do navio, mas não creu na palavra de Paulo. Vamos para frente. Vamos lá. O 13 agora, né? E 13. soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E, fazendo-se de vela, foram de muitos perto costeando a Creta. Então você está vendo que eles estão cada vez mais entrando no mar, cada vez mais bravio, cada vez mais pior. Vamos lá. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Nós lutamos para poder conter o navio, mas não teve jeito, que o vento era terrível, e agora o navio ficou à deriva no meio do mar. Que naquele tempo o navio não tinha motor, né? Aí deixou o navio ir. Era navio, rodou, foi embora. O navio agora ficou sem controle, sem leme, no meio do alto mar. Ninguém sabia para onde é que estava a terra, ninguém sabia para onde é que estava o mar, ninguém sabia para onde é que estava nada. Ficou à deriva no meio do mar. E Paulo estava aonde? Lá. Paulo era quem? Servo de quem? De Deus. Como é que um servo de Deus está no meio de uma desgraça dessa? Além de estar no meio de uma desgraça dessa, ainda era o quê? Ainda estava o quê? Preso. Como é que um servo de Deus está no meio de uma desgraça dessa? O que dá para pensar? Que Deus me deixou, que Deus me abandonou, que aquele negócio de eu ter encontrado Jesus, aquele tempo que eu fiquei todo alegre, aquela coisa toda, aquilo passou, só foi uma época, agora eu estou lascado, estou derrotado, eu vou morrer, Deus me deixou, Deus me abandonou, é meu pecado, é minha situação, é porque acabou que eu fui preso, e eu estou preso, é porque na verdade Deus não olhou para mim, não é assim que o diabo faz na sua cabeça? Não é assim que o diabo vem contra nós? É assim ou não é? É desse jeito. É assim ou não é? Vamos para frente. Vamos ler. 15, né? 15, 16, 17. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Foi à toa, o navio está à deriva. Vamos lá. Andando nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Então a tempestade estava tão grande e o navio estava à deriva. Sabe o que eles fizeram? Começaram a jogar a carga do navio fora. Começou a jogar o quê? As cargas fora. Vamos para frente. O negócio está ficando apertado. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Vai, irmão, vamos embora. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma nau pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não, eles não viam sol,
não via lua, não via estrelas, estava tudo escuro, a tempestade caindo, as ondas batendo. Então eles perderam o quê? As 200 pessoas perderam a esperança de viver. Sabia que ia morrer. Nós vamos morrer. Não tem para onde sair. Tudo fechou. Quem estava lá? Paulo era o quê? O que ele estava fazendo lá? Que Deus não tirou ele de lá? Que Deus deixou ele lá? Que Deus malvado é esse? Que ele tinha uma obra a realizar. Deus aparece lá para ele, lá em Damasco. Deus aparece para ele, chama ele, leva ele para o ministério, e agora Deus deixa ele preso, a caminho da morte. Que Deus é esse? Nem isso que acontece com você. Nas suas horas de labuta, nas suas horas de aperto, nas suas horas de guerra, nas suas horas de bravio, você muitas vezes fica pensando que Deus não está contigo, que Deus te abandonou, que Deus não é capaz, poderoso, para poder resolver aquela situação desgraçada que você está enfrentando ela. Aí você está exatamente andando para a destruição. Porque nada daquilo que estava ali, que fez com que 200 homens perdessem a esperança de vida, nada daquilo era mais do que a fé de Paulo no Deus poderoso. Glória a Deus. E é isso aí que eu quero mostrar para vocês aqui. O resultado não da história, mas o resultado de quê? O resultado de quê? Da resposta da fé, da sua fé num Deus vivo no meio de qualquer tempestade. Glória a Deus. E para poder desenvolver essa fé em meio a essas situações, você tem que aprender a pilotar ela. Você tem que conter sentimento, desejo e vontade, e qualquer lógica e qualquer visibilidade do que ao redor está acontecendo. E você tem que fitar a tua confiança no Deus poderoso. Você consegue fazer isso? Você consegue ter força para isso? Você consegue dominar sentimento, desejo e vontade, dizer: fica aí e eu vou confiar. Fica aí e eu vou confiar. Vamos para frente. Perderam toda a esperança de quê? De salvar. De salvar-se. Meu irmão, você já perdeu a esperança? Como é que está a sua esperança? Em meio a essas coisas aí que você tem enfrentado. Você que está me assistindo agora pelo Facebook, pelo YouTube, você que está aí, Deus está falando contigo. Vamos lá. 21. Perder a esperança de viver. 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de greta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Está vendo? Mas agora... Tinha quanto tempo que ele não comia? Há muito tempo não comia, porque o desespero era tão grande que foi embora a fome de todo mundo. Porque a ânsia da morte e do terror era tão grande que eles perderam a condição de comer. E Paulo era quem? Servo de Deus. Estava o quê? Preso. Estava onde? No navio. No navio, preste a afundar. Com 200 pessoas. Por que você é servo de Deus, não pode estar passando o que você está passando?
que você é servo de Deus e não pode enfrentar o que você está aí, uns tapas na orelha? Não pode por quê? Isso quer dizer que Deus não está contigo? Deus está contigo ou não está contigo? E como é que você vai poder fazer para acreditar, para confiar que Ele está contigo? Porque tudo demonstra que não está. Ainda tem o seu parente, o seu irmão, o seu vizinho, o seu irmão da igreja, o seu não sei quem, que diz assim: Deus não está contigo. Se Ele estivesse contigo, você não estava passando uma miséria dessa. Tu está pior do que eu, que sou macumbeiro. Eu confio nos demônios e eu estou bem. E você está aí nessa miséria. É assim ou não é? E agora, crente, como é que você vai segurar? Como é que você vai segurar, crente? Vamos para frente. 22, né? Mas agora vos admoesto a quem tenhais, para que vocês tenham bom ânimo, porque não se perderá uma vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo. Porque, deixa eu dizer para vocês aqui, ninguém vai se perder nesse navio. Olha aí, olha aí. Quem é que estava falando? O preso. Quem é que estava falando? O cara que estava no meio da tribulação no navio. Qual é a autoridade que ele tinha para dizer aquilo? Nenhuma. E aos olhos humanos também, nenhuma. Porque quantos de vocês, muitas vezes, no meio de situação de vida, você diz: mas quem sou eu para dizer nada para essa menina, se eu estou numa situação pior do que a dela? O meu filho está pior do que ela. É meu filho. Com quem sou eu para dizer nada numa situação dessa, se meu casamento está derrotado, se minha vida sentimental está um bagaço? Como é que eu posso me intervir nisso, se meu filho está na droga, se não sei o que é mesmo, se eu estou passando, estou endividado até a cabeça? Como é que eu posso dizer que Deus vai mudar financeiramente a vida de alguém? É assim ou não é? Quantas vezes vocês são convencidos a isso? Já bota uma bride e baixa a tua cabeça diante da circunstância, ou não é? Porque você não confia que você tem um Deus a quem você serve e um Deus de quem você é. Quem acredita? Quem confia? Então vamos para frente. Porque versículo 23, o que Paulo disse para eles? O anjo do Senhor apareceu para mim. Nessa noite. E disse para mim que ninguém iria se perder. Ninguém que estava comigo iria se perder. Como é que o anjo de Deus aparece com um cara preso numa situação calamitosa daquela? Bisomildo, como é que o anjo de Deus vem? E ele estava dizendo para as pessoas o quê? A palavra de quem? A palavra de Deus para as pessoas. E as pessoas podem dizer: Paulo, quem é você para dizer isso para nós? Você está preso aqui e passando a mesma situação nós. Deus veio falar contigo. Engraçadinho. É assim ou não é? Assim ou não é? Então vamos lá. Nós estamos aprendendo aqui a fazer o quê? Exercer a fé em meio às circunstâncias adversas. Seja lá que circunstância for. Qual é a forma que você tem que agir? Qual é a atitude que você tem que tomar? Como é que você tem que te tratar emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente diante da circunstância? Como é que você tem que se tratar? Como é que você tem que te tratar? Como é que você tem que te corrigir? Qual deve ser o seu comportamento?
mental, sentimental, espiritual. É isso que Deus, o Espírito Santo quer ensinar, está ensinando nessa noite. Para você. Está aprendendo? Então essa fé é uma fé o quê? Inteligente. O que é fé inteligente? É fé do catedrático? É fé de quem é poliglota? É fé de quem é um autodidata? Não. Essa fé inteligência, essa inteligência não é inteligência da cultura, dos berços, das academias. Essa inteligência aqui, ela vem de onde? Do Espírito, ela vem da fé, porque a fé traz inteligência, a fé traz sabedoria. Fé inteligente é a fé que confia no que Deus diz, no que Deus fala, no que Deus orienta. Fé inteligente, fé racional, que não está firmada em circunstâncias, em sentimentos. Está firmada em quem? Em Deus, na palavra de Deus. Tem que aprender ou não tem que aprender? Tem gente que conhece a Bíblia toda, a história toda, mas não tem fé na hora dos embates. Tem gente que prega, pula, sapateia e relampeia, mas quando vem o mar bravio, ela bota a viola no saco. Eu quero saber isso aqui, ó. E outra vez verão a diferença entre os que servem a Deus e o quê? Versículo 23 diz o quê? Porque essa mesma noite, lê para nós o anjo de Deus. 23. Isso. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite. Olha aí a convicção. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí? Convicção, certeza, firmeza, coragem diante dos acontecimentos, coragem para confiar no que Deus diz. O anjo de Deus aqui agora, o anjo de Deus é uma aparição. O anjo de Deus para nós hoje aqui é a palavra. O anjo de Deus, de quem eu sou, falou comigo. De quem eu sou e a quem eu. Você tem essa convicção? Não, tem convicção pulando, saltando, falando língua estranha e dando cangapé, é uma beleza. Eu quero saber, é na hora do navio quebrando e a morte chegando. Ele não perdeu a fé. É aí que eu quero saber, meu irmão. Aí é que vai haver a diferença. A diferença vai estar aí. O anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Como é que um cara estava servindo a Deus numa desgraça daquela? Num ambiente, numa bagaceira daquela? Dá para acreditar? Dá para confiar? Porque quando você está passando situação difícil, a primeira coisa que o diabo vem dizer para você é que você está pagando teus pecados. É por causa daquele problema seu lá. Sabe o que está acontecendo? Maldição. Sabe o que está acontecendo? Isso é maldição.
Isso é Deus cobrando. Isso é aquilo lá. É assim ou não é? Está colhendo o que plantou. Hã? É assim ou não é? Isso é maldição. E aí, quando você começa a dar ouvido a essas coisas, você vai para onde? Você vai para a dúvida, você vai para o buraco. Porque Paulo, antes de ser cristão, ele votava para a morte dos cristãos. Então, Paulo, tu está agora pagando. Toma aí agora. Isso aí sabe o que é? É porque você fez muito crente morrer. É por isso que tu está agora aí. Tu agora vai pagar. Agora Deus vai te matar antes de você chegar lá em César. E sabe que César vai dar uma sentença de morte para você. E Deus, para não deixar que você fosse envergonhado, para que o evangelho não fosse envergonhado, para que não sei o que é mesmo, então Deus está te matando aqui no meio desse mar aqui. Não acontece hoje demais isso. A irmã Joana morreu, porque será? Ela é uma serva de Deus e ela podia desviar. Então Deus foi e mandou a morte e matou ela. É uma mentira do cão, do inferno. Quer dizer que Deus está com medo da morte, Deus está com medo de julgamento de César, Deus está com medo de não sei o quê. Então Deus permitiu que Paulo morresse lá no mar, para dizer, morreu no mar. Deus permitiu que o mar engolisse ele, porque Deus não tinha poder de mexer no juízo de César. César era muito maior, e Deus ficou com medo e permitiu que o mar matasse ele. Não é assim que acontece com nós muitas vezes? É assim ou não é? Sabe o que está acontecendo contigo? É porque Deus está te ouvindo, cara. Está levando, entendeu? É seus pecados, é tua lasqueira lá atrás. Entendeu? É assim ou não é? O diabo faz isso ou não faz? Quem passa por isso aí? E nós temos uma superstição no meio dos religiosos que Deus está com medo de César. Ou a punição de César podia levar Paulo a desviar. Então Deus fez o quê? Matou ele logo. Quer dizer, Deus não tinha poder sobre o juízo de César. Deus não tinha poder, que teve medo da situação e mandou matar. Que o mar matasse Paulo junto com os ímpios que estavam lá. O apóstolo Mariano podia desviar, então Deus matou ele logo, deu um infarto nele e morreu. É porque ele podia desviar. Então Deus não tem poder sobre o desvio, não tem poder não. Quer dizer, Deus então prefere me matar você, entendeu? Porque ele não tem poder de controlar a situação lá na frente não, né? Você acredita num trem desse? Ou você vai usar a fé? E a pessoa, se Paulo estivesse acreditando nisso, como é que ele iria comportar no meio daquela turbulência? As culpas sobre ele, né? O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Como é que podia servir a Deus dentro do negócio daquilo ali? Como é que serve a Deus, irmãos? Como é que serve a Deus? Me responde aqui, um de vocês. Como é que serve a Deus? Como é que serve a Deus? Quer dizer que se você está num documento, numa corda bamba, numa enxurrada, quer dizer que você não está servindo a Deus, não? Só está no bem bom. Só está no bem bom? Só está servindo a Deus quem está no bem bom? Quer dizer que você está passando por embates, por empurrões, por isso, por aquilo. Quer dizer então que você não está servindo a Deus? Não acontece isso no nosso meio, dizer assim, está conversando com o irmão, que é irmão, que é irmã, que é a família, que não sei, isso aí é Deus cobrando. Deus cobrando? Como é que é isso? O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, como é que serve a Deus? Como é que serve a Deus?
Como é que serve a Deus, irmãos? Obedecendo o que Ele diz, obedecendo o que Ele orienta. Paulo estava obedecendo ou não estava? Estava obedecendo a orientação de Deus ou não estava? O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, falou comigo essa noite. No meio dessa turbulência, ele falou comigo e disse para mim que ninguém vai se perder aqui. Ninguém vai se perder, só o navio que vai quebrar, mas ninguém vai se perder. Acontece que quando você é de Deus e serve a Deus, através da sua fé, até quem está perto de você é abençoado. Até quem está perto de você é abençoado. Pronto, aí a gente acha um monte de coisa. Acabou. Oh, tem que confiar. Você confia? Então larga. Então larga. Ou você confia ou você larga. Aqui era para confiar. Precisa de força ou não precisa de força? Precisa de coragem ou não precisa de coragem? Paulo tinha que ter coragem ali para poder agir daquela forma ou não tinha? Coragem da fé. Aí daí para frente eu vou parar aqui, eu não vou seguir mais. Porque daí vai chegar em Malta, a cobra picou ele. E o veneno da cobra não teve eficácia. E lá vai. Ele foi picado pela cobra ou não foi? Mas o que aconteceu? Ele foi julgado pelos outros, né? Nada, até a cobra picou ele. Mas quando eles viram que o veneno da cobra não teve eficácia, eles viram: esse cara aí deve ser um Deus. Deve ser um Deus, que olha aí, ele não morreu. O pior, ele já tinha passado. Está entendendo aí, amados? Está entendendo como é que exerce a fé? Está entendendo como é que nós precisamos agir na fé inteligente, racional, e não por sentimentos? E para nós vencer sentimento, nós temos que guerrear. Tem ou não tem? Porque o negócio está dentro de nós. O negócio está dentro de nós. O nosso coração é demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então nós temos que lutar contra essa corrupção. Se corrompe. Trabalha para colocar dúvida, para colocar desespero, para colocar desânimo, para desapontar, para te botar para baixo. Traz argumentos recheados para te convencer você não confiar no que Deus te promete. Aí você vai ter que saber pilotar. Alguém já disse para mim: esse ministério podia estar no Brasil todo. Ele tem que estar onde ele está. Não vem com essa conversa para cima de mim, não. O ministério tinha que estar no Brasil todo. Ele tem que estar onde ele está. Não é essa conversa do Brasil todo, não. Que há, meu irmão? Mas a igreja das 5 era tremenda. E eu falei: e aqui é muito maior do que a igreja das 5. Mas lá na 5 o senhor era mais usado do que aqui. O quê? Quem falou que eu era mais usado na 5 do que aqui? Se o Deus que está comigo na 5, estava comigo na 5, está comigo aqui. Eu vou deixar me levar por essas coisas? Mas a igreja está vazia. Por quê? Por causa dos pecados. A igreja está vazia. É porque Deus é que controla ela. A igreja está cheia. É porque Deus é que controla ela. Correto, bispo? É assim ou não é?
ela não é do homem. Ela é de Deus. É assim. Não adianta que circunstância não vai me fazer desistir. Não adianta. Não vai. Quem aprendeu alguma coisa? Vai botar em prática? Bota em prática agora mesmo. Você está dentro desse navio. Você está dentro desses conflitos. E muitas vezes as suas atitudes não têm sido atitudes de fé. Têm sido atitudes de religiosos. A igreja hoje, os religiosos vivem muito por superstições. Tem pregador de superstições. Tem igreja que é cheia de superstições. Eu estou vendo, eu vi um gato preto dentro da igreja. Eu vi uma flor, um buquê de flor voando dentro da igreja, porque alguém vai morrer. Mas que diabo é isso, rapaz? Quem manda nessa igreja é buquê de flor ou Deus? Mas e se morrer? Está entendendo, pregador? Eu estou sentindo um cheiro de cravo dentro da igreja. Alguém vai morrer. Eu senti um cheiro. Rapaz, nós estamos vivendo de cheiro ou estamos vivendo de fé? Porque é o seguinte, eu nem sinto se Deus está aqui. Eu nem sinto se Deus está aqui. Sabe uma coisa? Eu nem sinto Deus. Bicho, agora o negócio ficou feio, não ficou? O senhor não sente Deus? Não. Eu confio em Deus. Eu não sinto Deus. Eu não vivo por sentimento de Deus, por calafrio, por tremura. Não, eu confio em Deus. Se Deus falar, Ele é Deus. Se Deus não falar, Ele é Deus. Eu confio nele. Se ventar, trovejar, se balançar, ou se não balançar, eu confio nele. Entendeu agora? Eu estou sentindo Deus aqui. Quando você não sente, como é que vai ficar? Quer dizer que Ele não está aqui. Porque tem hora que Ele passa por situação tão terrível que você não sente nada de Deus, não sente nada não. Você sente impacto, porrada, tribuzana do inferno, é ou não é? Então você tem que o quê? Confiar. Porque Deus disse, estou com você todos os dias até a consumação do século. Eu estou com você não é só quando está bom, não. Eu estou com você também quando está ruim. Eu estou com você. Deus está contigo? E essa situação aí, como é que está? Deus está contigo? Está ou não está? Ele é teu Deus? Tu serve Ele? Como é que tu serve Ele? Obedecendo. Obedecendo. Essa noite Deus falou um negócio comigo. Estou pensando, alta madrugada pensando. Aí Deus falou comigo. É assim. Isso aqui que você está fazendo não está correto. Isso que você está não está correto. Age dessa forma assim, porque eu vou fazer, eu vou operar. Deus opera no juízo do homem. Opera ou não opera?
quando Labão ia perseguir Jacó, para tomar tudo de Jacó, o que Deus falou com ele? Lá no juízo dele. O que Deus falou com ele? Ó, não mexe com Jacó. Não faça bem e nem mal. Deus faz isso por você. No juízo do homem mau, no juízo do homem perverso, no juízo do juiz, no juízo do rei, no juízo do governador, no juízo do seu vizinho, no juízo do seu marido, no juízo da sua esposa, no juízo do seu filho. Deus está acima do juízo de qualquer homem, de qualquer mulher. Ele falou para mim: Mariano, eu sou Deus que estou acima do juízo do homem. Eu não tenho medo do juízo do homem, Mariano, porque o juízo do homem está subordinado a mim. Só precisa confiar. Só precisa o quê? Confiar. Quantas coisas, juízo já aconteceu na cabeça de gente contra você, e que Deus não deixou o juízo se manifestar. Você não sabe. Deus está trabalhando e você não sabe. Mas você sabe que você tem um Deus de quem você é e a quem você serve, e Ele está trabalhando. Confia nisso? Então curve a sua cabeça e vamos falar com Deus.